Nessa aula nós iremos definir solubilidade e expressá-la de diferentes maneiras, dever a solubilidade relativa a partir do momento de polo dissoluto e solvente, ou seja, através de forças intermoleculares, calcular a entalpia de dissociação e explicar como a solubilidade é afetada. Como nós sabemos, uma solução é formada por um composto denominado soluto, que é disperso em um segundo composto, que aqui nós chamamos de solvente. Nesse caso, nós temos a representação de um sólido iônico que é posto em contato com a água. E aqui nós observamos o processo de dissolução. Reparem que o que acontece é que, à medida que as moléculas de água vão interagindo com os íons que compõem esse cristal, eles começam a se dispersar, tendo no final uma solução, uma mistura homogênea. E é isso que nós damos o nome de dissolução. Uma característica importante que é observada quando duas substâncias são misturadas é que o volume final ele apresenta uma propriedade dita como não aditiva, isto é, considerando que os componentes, quando misturados, componentes que vão originar a solução, quando misturados, irão experimentar interações intermoleculares, o volume final não necessariamente é a soma dos volumes originais. Nesse exemplo que nós temos esses dois componentes, cada um com 500 ml, seria de esperar que o volume final fosse de 1000 ml, ou seja, de 1 litro. No entanto, nós devemos levar em conta que as interações que ocorrem aqui irão possivelmente alterar. Desse modo, nós consideramos sempre no cálculo de concentração, como por exemplo concentração molar, o volume total da solução. Bem, vamos agora fazer algumas considerações energéticas a respeito do processo de dissolução. Observem aqui nesse gráfico que nós temos a representação dos componentes de um solvente e componentes de um soluto. Aqui, em uma situação em que eles ainda não se encontram misturados. Vamos considerar que, uma vez que há interação entre as moléculas que constituem o soluto e entre as moléculas que constituem o solvente, uma vez que essas duas substâncias estejam misturadas, portanto formando a solução, irá ocorrer um rearranjo dessas interações. Didaticamente, nós podemos fazer essa representação em algumas etapas. Por exemplo, podemos considerar que primeiro o soluto ou as partículas do soluto se dispersam, e para isso acontecer há um gasto energético representado aqui por esse patamar, e da mesma forma o solvente também se dispersa, tendo atrelado um gasto energético. Quando solvente e soluto se misturam, nós temos uma liberação de energia e, portanto, tendo a formação da solução. Mas podemos dizer que a soma dessas etapas energéticas resulta na entalpia de dissociação, ou ΔH de dissociação. Quando nesse processo nós temos um ΔH menor que zero, ou seja, quando a energia final da solução é menor do que a energia do conjunto solvente-soluto separado, nós dizemos que o processo é exotérmico. Por outro lado, se a soma desses processos resultar em um ΔH maior que zero, nós dizemos que esse processo é do tipo endotérmico. Uma vez que nós compreendemos os processos relacionados à formação de soluções, nós podemos agora partir para uma abordagem quantitativa. E para isso nós iremos definir a solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma dada quantidade de solvente, considerando uma temperatura e uma pressão constante. Há inúmeras formas de expressar a solubilidade. A mais comum provavelmente seja aquela onde a massa do soluto, ou seja, a capacidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido em 100 gramas de solvente. Portanto, a solubilidade aqui seria dada em gramas do soluto por 100 gramas do solvente. Há também outras formas, como a massa do soluto em gramas pelo volume do solvente, ou por litro do solvente, bem como a quantidade do soluto em mols por litro do solvente. Vejamos aqui uma situação prática em que nos é mostrado como diferentes compostos apresentam diferentes solubilidades. Nessa situação, nós temos aqui um volume de 100 ml de água, a uma temperatura de 100 graus Celsius, equivalente a 100 graus Celsius, onde nós observamos que esses diferentes sais aqui podem ser dissolvidos em quantidades diferentes. Vamos dar números a essas solubilidades. Por exemplo, enquanto o cloreto de sódio, nessa temperatura, tem uma quantidade máxima de 39 gramas que podem ser dissolvidos nesses 100 gramas de água, um outro sal, como o sulfato de níquel, já pode ser dissolvido até 341 gramas, ou seja, a solubilidade varia bastante dependendo do composto.
Então, vamos ver agora um exemplo que trata da conversão de unidade de solubilidade. Nessa situação, é mostrado que a solubilidade do sal cromato de potássio em água a 100 graus Celsius é de 79 gramas por 100 gramas, ou seja, em 100 gramas de água, o máximo que nós conseguimos dissolver de cromato de potássio nessa temperatura de 100 graus é 79 gramas. O problema nos pergunta quanto equivale a solubilidade em mols por litro. Para isso, nós vamos precisar conhecer a densidade da água nessa temperatura, aqui mostrada. Bem, então o que nós temos aqui, a quantidade máxima de cromato que pode ser dissolvida em 100 gramas de água é 79 gramas. O que nós devemos fazer aqui, portanto, para fazer a conversão é, primeiro, converter a massa de cromato no equivalente a mols, e podemos fazer isso dividindo sua massa pela massa molar, e usando a densidade da água, podemos converter essa massa de água em volume, mais especificamente em litro. Então, como a massa molar do cromato de potássio é 194,2 gramas por mol, fazendo a divisão da massa do cromato por esse, nós temos sua quantidade. Enquanto, ao dividirmos a massa da água pela sua densidade, nós temos o volume dado em centímetro cúbico, que pode ser convertido, multiplicando aqui pelo fator de conversão, em que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, temos o valor do volume de água. E, portanto, a solubilidade vai ser dada por 79 gramas de cromato, aqui representado como mols, ou seja, 0,4068 mols, por 100 gramas de água, nesse caso aqui, devidamente convertido para o volume em litros. E assim nós temos que a solubilidade do cromato de potássio é de 3,9 mols por litro. Isso significa que nessa temperatura, em 1 litro de água, o máximo que nós vamos conseguir dissolver é 3,9 mols do sal. Como é de esperar, há alguns fatores que podem influenciar a solubilidade. Os principais são as interações que ocorrem entre soluto e solvente, a pressão e a temperatura. Vamos começar falando um pouco então sobre as interações soluto-solvente. Nesse exemplo, é apresentado a dissolução do cloreto de sódio, que, como nós vimos, acontece em função da interação das moléculas de água com os íons do sal, que constituem a estrutura do sal. Embora essas interações sejam fracas, nós devemos levar em conta que em torno de cada íon estão presentes inúmeras moléculas de água. Portanto, essas pequenas contribuições, quando somadas, elas são suficientes para que seja rompida a estrutura do sólido e, portanto, os íons, no caso sódio e cloreto, ficam dispersos e numa condição que nós chamamos de íons solvatados. Como o solvente é água, nós chamamos esse termo de solvatação, nós chamamos de forma mais específica de hidratação. Nesse caso, a força intermolecular responsável pela dissolução é a chamada íon dipolo, ou seja, a interação entre os íons e o dipolo, o polo permanente existente na molécula de água. Aqui nós temos uma outra situação em que a molécula de água é representada interagindo com duas substâncias diferentes. Então essas substâncias aqui, elas apresentam polaridade na sua estrutura, de modo que é previsto que ocorra, por conta da interação de polo, a solubilização dessas substâncias. Se porventura nós substituirmos uma dessas substâncias por um solvente ou por um composto apolar, nós não iremos observar interações de polo. Isso fará com que o composto apolar tenda a não ser miscível em água, ou seja, tenda a não se solubilizar em água, em função dessas interações. Vejam agora um outro exemplo em que nós temos as estruturas moleculares, a representação das estruturas moleculares da vitamina C e da vitamina A. No caso da vitamina A, nós observamos que há uma porção polar da molécula, no entanto, a maior parte é considerada como sendo apolar. Enquanto na vitamina C, nós consideramos que a polaridade é bastante significativa. Então, se nos é solicitado a prever qual desses dois compostos é mais solúvel em água, nós prontamente indicaremos a vitamina C, uma vez que a interação de polo, nesse caso, será favorecida. Alguns casos, como o que nós mencionamos há pouco, em que um líquido apolar, quando colocado em contato com a água, tenderá a não se misturar, como nesse exemplo aqui que a gente observa duas fases. Nesse caso aqui especial, a gente tem uma situação em que a fase inferior, que é uma fase aquosa, ela contém,
uma fase apolar, ela vai, a partir da forçação do contato dessas duas fases, ou seja, se nós agitarmos ela prontamente, nós vamos fazer com que a substância, no caso o iodo, que está dissolvido aqui na fase aquosa, na fase superior, ela tenda a migrar, o iodo tende a migrar para a fase apolar. Esse aqui é um processo que nós chamamos de processo de separação que nós chamamos de extração por solvente, que nós iremos falar mais adiante em detalhes. Nessa tabela a gente pode observar como a polaridade de uma molécula influencia sua solubilidade. Nessa situação, mais especificamente, nós temos aqui a apresentação de álcools com cadeias carbônicas crescentes e a solubilidade dessas substâncias em água e em hexano, composto tipicamente apolar. Observem que para o metanol, o álcool de menor cadeia carbônica e, portanto, mais polar, vai ser prontamente solúvel em água, enquanto ele tem uma solubilidade muito limitada no hexano. Quando nós aumentamos a cadeia carbônica do etanol, nós tendemos a diminuir sua polaridade, no entanto, ainda não o suficiente para impedir sua solubilidade em água, que se dissolve de forma infinita, mas o etanol já começa e se dissolve bem, também de forma infinita, no composto apolar. Reparem que quando nós aumentamos a cadeia carbônica, aqui por exemplo no pentanol, a polaridade dessa molécula já se torna negligenciável, portanto sua solubilidade em água vai ser bastante limitada. Por outro lado, ele tende a se dissolver com eficiência em um composto do tipo apolar. Assim, a gente pode fazer um resumo de como as forças intermoleculares atuam na formação das soluções. A força de dispersão, que é observada entre compostos tipicamente apolares, vai ser responsável pela miscibilidade, pela solubilização desses compostos. Quando outras forças estiverem presentes, como a de polo, por exemplo, que é maior que as forças de dispersão, as forças de polo, irão predominar, seguido pelas ligações de hidrogênio e a interação do tipo íon dipolo. Então, quanto maior essa força intermolecular que é observada, maior a tendência da gente observar a formação de soluções e, portanto, ter solubilidades crescentes dessas substâncias. Uma propriedade importante dentro desse contexto é que a gente pode fazer uma generalização, que é semelhante dissolve semelhante. Isso significa que se nós tivermos um composto apolar e necessitarmos promover a sua solubilização, nós deveremos utilizar um composto apolar. Se por outro lado nós tivermos um composto que tem uma polaridade significativa, nós iremos utilizar um solvente polar, como a água. Os compostos iônicos, obviamente, eles terão uma solubilidade extremamente limitada em solventes apolares, uma vez que a interação mais forte, interação intermolecular mais forte que nós conhecemos é justamente a interação íon-dipolo e, portanto, faz necessário que nessa situação seja utilizado um solvente polar como a água. Um outro fator que afeta a solubilidade é a pressão. Esse tipo de propriedade é mais facilmente observado em sistemas onde nós temos uma substância gasosa dissolvida em uma substância líquida. Vejamos um exemplo bastante comum ao nosso dia a dia, que é a água com gás. Quando a garrafa está fechada, nós observamos um sistema aparentemente estático. No entanto, ao abrirmos a tampa da garrafa, nós verificamos que gases começam a se desprender, gases que outrora estariam dissolvidos por conta da pressão mais alta, por conta do sistema pressurizado, agora tem a solubilidade reduzida. Então, nessa ilustração, a gente pode observar que, na realidade, a substância gasosa, representada aqui por essas esferas azuis, elas estão presentes tanto dissolvidas no líquido quanto fora do líquido, ou seja, no meio gasoso como um todo. E, portanto, essas partículas se encontram em equilíbrio, ou seja, elas estão saindo do sistema gasoso, propriamente dito, para o líquido e vice-versa. Nesse sistema onde nós observamos um pistão sendo pressionado, a gente consegue verificar facilmente que esse deslocamento induz também um deslocamento do equilíbrio no sentido de favorecer a passagem das partículas do gás para a sua fase líquida. E, portanto, podemos afirmar que a solubilidade do gás é diretamente proporcional à pressão no qual o gás está submetido. Matematicamente, nós podemos expressar isso por meio da lei de Henry, em que a solubilidade do gás, Sg, é igual a uma constante, aqui chamada de constante de Henry, e a pressão no qual o gás está submetido. Vejamos então o seguinte exemplo. Aqui
é pedido para se determinar a pressão necessária para manter a concentração de dióxido de carbono em uma garrafa de refrigerante com a concentração de 0,1 mol por litro. Reparem que é dada a constante de Henry e que ela é expressa em mols por litro por atm. Inicialmente, dispomos aqui a equação que representa a solubilidade do gás em função da sua pressão e fazendo as substituições, ou melhor, fazendo o rearranjo, nós teremos que a pressão necessária do CO2 para que essa concentração requerida seja atingida é dada pela razão entre a solubilidade do CO2 e a constante de Henry. Bem, a solubilidade do CO2, a solubilidade que nós desejamos, que é, portanto, a concentração em que o gás vai estar, é de 0,10 mol por litro, e logo abaixo aqui nós temos a constante. Ao fazermos os cálculos, nós percebemos que a concentração, ou melhor, a pressão de CO2 necessária para que a sua concentração em solução seja 0,1 mol por litro é de 2,94 atm. Uma outra situação interessante que ilustra bem o efeito da pressão dos gases sobre a sua solubilidade é o exemplo dos mergulhadores. Quando o mergulhador atinge uma determinada profundidade, ele está obviamente sujeito a uma pressão alta por conta da água que está no seu entorno. E o que é que o mergulhador utiliza para respirar? Vamos supor que nesses cilindros aqui exista ar comprimido, que é oxigênio e principalmente nitrogênio. A questão é que, quando nós aumentamos a pressão, portanto em profundidades, a solubilidade do gás aumenta. Logo, o nitrogênio, que está presente no ar comprimido, vai estar dissolvido em maior quantidade no sangue, o que inicialmente não é exatamente um problema, uma vez que o nitrogênio é um gás inerte. O problema surge no caso do mergulhador subir rapidamente para a superfície e, ao experimentar pressões mais baixas, a solubilidade do nitrogênio cai bruscamente. Desse modo, o nitrogênio dissolvido no sangue começa a ser liberado bruscamente, num efeito semelhante à fervura, embora, nesse caso, nós estejamos falando do efeito contrário à solubilização. Isso pode trazer problemas graves, inclusive problemas neurológicos. Em situações desse tipo, o mergulhador deve ser colocado em uma câmara hiperbárica até restabelecer as condições normais de solubilidade dos gases no sangue. Finalmente, nós temos o efeito da temperatura sobre a solubilidade. Vamos começar com o efeito da temperatura sobre os sólidos. De uma maneira geral, o que se observa é que, ao se aumentar a temperatura de um sistema onde um sólido está dissolvido num líquido, nós aumentamos a capacidade desse líquido de dissolver o sólido, ou seja, a solubilidade do composto tende a aumentar com a temperatura. Aqui nós temos a representação gráfica de diversos sais, nós observamos bem essa tendência. Claro que, a depender da natureza do composto, essa solubilidade vai ser linear com a temperatura, como no caso do nitrato de chumbo, ou vai ser mais pronunciada ainda, como que a gente observa no nitrato de potássio. Vejam, ao aumentar a temperatura, a solubilidade do mesmo vai aumentando. Há algumas exceções, por exemplo, aqui a gente tem o sulfato de sódio, que ao contrário da maior parte dos sais, tem a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura, mas não esqueçam que essa é uma exceção. Na maioria dos casos, o que nós observamos é essa outra tendência, ou seja, da solubilidade das substâncias aumentarem com o aumento da temperatura. E essa se constitui uma ferramenta bastante prática para que a gente consiga preparar soluções de sais que não são lá muito facilmente solubilizados. Além de promover a agitação, também promover um aumento da temperatura, ou seja, um aquecimento. Já para os gases, nós vamos observar o efeito contrário, ou seja, a tendência é aumenta a temperatura, diminui a solubilidade de um gás. Esse é o tipo de efeito que a gente consegue observar facilmente em situações familiares, como a questão da garrafa de refrigerante. Nós vimos ainda há pouco esse efeito envolvendo a pressão. Com a temperatura, à medida que se aumenta a temperatura do sistema, se diminui a solubilidade dessa substância gasosa. Então, se nós manusearmos uma garrafa de refrigerante e submetermos ela a um leve aquecimento, quando abrir a tampa, fatalmente nós iremos observar uma quantidade grande de gás desprendendo, provocando inclusive o derramamento do mesmo. Então, é uma propriedade fácil da gente lembrar.